Senhoritas, né? Dando continuidade aí à nossa disciplina, a gente acabou de fazer essa apresentação aí das reflexões, essa reflexão 3. A gente vai falar agora de controle de acesso, né? Então, quando a gente fala de auditoria de segurança física e lógica, né, a gente fala de auditoria física, a gente vai falar, claro, de controle de acesso físico também. A gente tem aí dois princípios básicos, né? A gente tem a definição da política de controle de acesso, que é o PCA, né? E tem o quê? O PCA. O que é o PCA? Né? Quando a gente fala dessa política de controle de acesso, é o documento que vai especificar como que os usuários são identificados e autenticados, além do seu nível de acesso de acesso aos recursos. Então, o que acontece ali? Né? Quando a gente fala desse PCA, a gente vai falar o seguinte: como que eu vou identificar, como que eu vou autenticar esses usuários para que a gente possa ter para que a gente possa verificar quem é que vai acessar e quem não vai acessar. A gente vai ter aí, vamos supor, quando a gente fala de controle de acesso físico, a gente vai identificar o cara através de crachá e a autenticação para ele poder passar, ele vai aproximar o crachá, por exemplo. Né? A gente vai identificar o cara através de um login que ele faz no computador e ele vai autenticar através da senha dele, por exemplo. Beleza, então é isso que a gente tem que definir nesse PCA aí, tá certo? Segregação de funções. Vai visar garantir que nenhuma ação individual poderá comprometer a segurança de um sistema ou obter acesso não autorizado aos dados. Então, quando a gente fala dessa segregação de funções aí, é onde cada um vai fazer simplesmente o que precisa fazer, certo? A política do menor privilégio, né, requer que não será dado a um usuário ou processo mais privilégios que o necessário para a execução do seu trabalho. Né, isso aí, gente, quando a gente fala dessa política de não privilégio, a gente vê muito na organização o seguinte: o cara entrou lá, você fala assim, o que ele vai ter acesso? Põe um tanto de coisa aí, ele não vai usar mesmo. Cara, pelo amor de Deus, não faço não. Sempre você dá o menor privilégio. Você pega lá pro cara e dá o privilégio de fazer quase nada. E tudo aquilo que ele for precisar de fazer, você vai permitindo. Porque depois você dá um tanto de acesso pro cara lá que não tem necessidade. O cara vai lá, acessa aquilo ali e passa essas informações, e aí? Acabou com a sua segurança. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tranquilo, senhores, até o momento aí? Bem simples? Sim. Então, beleza. Então, continuemos aí. Tá certo? Vamos falar um pouquinho de controle físico. Né? Quando a gente fala de ameaças físicas, né, a gente vai falar aí de quê? De dano físico mesmo, de furto, né? Olha o ladrãozinho aí do lado aí, ó. Né? Divulgação e cópia não autorizada de informações. A gente fala de sabotagem, né? Pessoa, mas isso aí, sabotagem, cara, sabotagem industrial, né? Pode ter um funcionário ali que o cara tá puto com você, não tá nem aí pra empresa. O cara fala, quer saber de uma coisa? Foda-se. Né? Então vou fazer isso aqui e daí? Os caras não estão nem aí para mim mesmo? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá, senhores? E principalmente aí empresas grandes aí, a gente vê, né, que às vezes o cara acha que a empresa tem a obrigação de fazer um tanto de coisa, né? Eu vejo muito isso, gente. Toda vez que a gente for, né, ver o lado, ficar bravo com a empresa, alguma coisa, se coloca no lado da empresa, cara. Né? Você fala assim, puta merda, o cara não deixou faltar 2 semanas aqui para ir ver minha mãe. Pô, beleza, se você tivesse um funcionário, você ia deixar o cara faltar 2 semanas para ver a mãe? Será que isso aí não vai fazer diferença para você, né? Para a empresa, para você empresa? Então se coloque no lugar da empresa, né? Isso é muito importante. Beleza. Falando também, né? Das ameaças ambientais aí, a gente tem várias ameaças ambientais, né? Como incêndio, como a gente tem aí água, né? De enchente, a gente tem umidades, a gente tem secura, então você tem que avaliar o que vai ser, né? Você tem flutuações e cortes de energia, né? Então, por exemplo, você tem que avaliar esses riscos, né? Beleza, e se acabar a luz? Acabou a luz agora, 5 minutos antes de eu entrar na aula. Beleza, e aí? O que eu ia fazer? Nada, eu não tenho gerador aqui. Eu não tenho, eu ia simplesmente chegar e falar, gente, ó, não tem jeito. Entendeu? Quer dizer, o meu serviço está prejudicado em cima disso. Né? Então, essas ameaças ambientais, elas podem ocorrer a qualquer momento. A gente não tem como, né, prever assim, isso aqui vai ocorrer tal dia. A gente tem como prever, tipo assim, ó, se acontecer isso,
eu tenho esse plano de contingência aqui, ó, eu posso fazer isso aqui. Isso é importante, tá? É importante porque isso aí é uma coisa que uma hora vai acontecer, gente. Né? Podem ter certeza que uma hora vai chover pra caramba e a luz vai dar um pique na sua empresa lá e às vezes você vai perder um tempo. Você tem que avaliar se isso aí para você vai influenciar ou não. Né? Por exemplo, você tem uma empresa lá que não tem problema você ficar 2 minutos, 3 minutos parados. Agora, você tem aí um data center de um banco, que se você parar 2 minutos, o tanto de transação que são feitas nesses 2 minutos. Né? Então, tudo isso, senhores, é avaliação de riscos, tá certo? Tem raios aí, tem temperaturas baixas ou altas, né? Então, a gente tem, principalmente em data centers aí, a gente tem que ter uma temperatura ambiente bacana, né? Não posso deixar essa temperatura ficar muito alta, senão os servidores podem começar, pode dar algum problema nas placas, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem, muito bem verificado aí, esses controles aí, desses riscos físicos aí e ambientais. Então, impedir perdas, danos, furto ou comprometimento de ativos, interrupção das atividades das organizações. Né? Então, o que acontece? A gente tem que sempre tentar avaliar esse risco para impedir que a gente tenha alguma perda, algum dano, né? Alguma coisa que comprometa o meu serviço. Aplicação aí dos controles físicos, né? Então a gente tem aí controle de acesso, né? Controle de acesso são controles que impedem ou limitam o próprio acesso físico, né? Quando a gente fala de controle de acesso, eu posso falar de acesso físico, né? Por exemplo, estabelecimento de perímetro de segurança, acesso de pessoas, veículos, cadeados, cofres, sala-cofre, né? Então, olha só, a gente fala de cofres e sala-cofres, eu até coloquei aí maior aí, para a gente prestar atenção que esse acesso físico é mesmo guardar a informação onde ninguém pode acessar, né? Isso é muito, muito simples, né, senhores? Tranquilo aí, senhores, até o momento? Hein? Tranquilo. Beleza, né? Isso aí vocês já sabem, muito tranquilo, né? De core salteado. Vamos lá. Controles ambientais aí, né? A gente vai fazer o quê? Vai visar proteger os recursos computacionais contra danos provocados por desastres naturais e por falhas estruturais, né? Então, a gente fala aí de algum desastre natural que possa acontecer, né? Alguma coisa aí que possa atrapalhar o nosso serviço aí. Exemplo aí, sistema de energia, sistema de refrigeração, detectores e supressores de água e fogo, redundância, backup, né? Então, quando a gente fala de redundância, quando a gente fala de backup, a gente lembra muito ali do World Trade Center, né? Onde o banco tinha a sede numa torre e o backup na outra torre. Pô, brincadeira, né? Quem que imaginar que as duas torres iam ter, né? Iam sofrer aquilo ali, né? Isso aí é uma coisa que não tem muita lógica, mas é importante, né, que a gente faça o quê? Que a gente tenha essa visão de, às vezes, ter locais geograficamente separados, né? Porque se acontecer alguma coisa, vamos supor que acontecesse um terremoto ali e caíssem as duas torres, por exemplo. Né? Um terremoto no mesmo ambiente geográfico e as duas estão ali. Então, às vezes, a gente tem que tomar uns cuidados assim. Tá? Não importa se ali é muito seguro, mas é muito perto. Sei lá o que pode acontecer dentro daquele ambiente geográfico ali, né? Dentro daquela região. Controle de acesso lógico aí, né? A gente vai falar de controle de medidas e procedimentos administrativos ou intrínsecos aos softwares, responsável pela proteção dos recursos computacionais. Então aí a gente já vai falar o quê? De dados, de programas, né? Então, quando a gente fala de recursos computacionais, aí a gente vai falar da parte lógica mesmo, né? Então, esse controle de acesso aí é a gente fechar isso aí contra alguma tentativa de acesso não autorizado, né? O cara tentar acessar ali uma tela onde que ele não tem, né? Não tem acesso a essa tela e não pode ter acesso a essa tela. Então, é interessante a gente sempre pensar aqui nessa figurinha, né? Toda vez que a gente fala de segurança, né, a gente vai falar de identificação, autenticação e autorização, né? Então, o que acontece? O cara tem que se identificar, né? Identificou quem que é, autentica para ver se ele tem ou não, né? Se ele tem ou não acesso àquilo ali e depois autorização para saber o que ele pode, o que ele não pode
não pode acessar, né? Qual informação que ele deve ou não deve ver. Beleza, senhores? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Beleza. Então aqui, né? Aqui seria uma outra reflexão, porque no controle de acesso lógico é importante existir os três processos listados. É lógico que isso aí é mais, né, a gente vai passar direto nessa aí, eu vou só comentar, que é um pouquinho de rastreabilidade, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho identificado quem é, se o cara autentificou e se o cara tem autorização, eu tenho uma rastreabilidade ali. E é muito importante a gente ter esses três processos para que eu possa ter uma real permissão de acesso àquela informação. Então, eu tenho que ter identificado, o cara tem que autenticar para eu saber que é ele que está ali, e depois eu tenho que dar essa autorização. Quer dizer, o que ele pode e o que ele não pode acessar corretamente. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o controle de acesso lógico aí. Possíveis consequências de alguns acessos não autorizados aí, tá? Então, o quê? Uma divulgação não autorizada, né? Toda vez que eu tenho um acesso lógico não autorizado aí, eu posso ver que o cara viu que lá, falou, nossa, que bacana, isso aqui serve para fulano, ó. Vai lá e divulga esse trem, né? E, obviamente, a gente tem aí, né, um vazamento da nossa informação. Alguma alteração não autorizada, né? Então, o cara vê lá e excluiu, excluí sem querer. Ferrou muita coisa do seu sistema. Perda de integridade do meu sistema, né? Então, quando eu tenho um acesso não autorizado aí, eu posso perder a integridade do sistema. Perda financeira, com certeza, né? Descumprimento de obrigações legais, né? Então, às vezes, alguma obrigação legal que somente algumas pessoas podem fazer, se eu tiver um acesso não autorizado aí, eu posso, né, descumprir isso aí. Muito importante essa perda de competitividade ou credibilidade do mercado, né? A partir do momento que alguém tem acesso a uma informação não autorizada, divulga essa informação cai aí na rede, a gente pode perder competitividade e até credibilidade, né? Interrupção das minhas atividades do negócio. Então, pode acontecer, né, obviamente, dessas atividades aí serem interrompidas por um acesso não autorizado aí também, né? Então, controle de acesso lógico, obviamente, é interessante a gente identificar os usuários, né? Com código de identificação única, né? Método mais comum é uma credencial, né, que a gente chama de ID ou de login, né? Obviamente. Tem aí a autenticação dos usuários, né? O que é essa autenticação do usuário? Isso é justamente o cara ter uma senha, ter alguma coisa assim, né? Então, olha lá, envolve algo em que o usuário vai ter que colocar, né? Seria o quê? Uma impressão digital, uma identificação de retina, um DNA, né? Pode ser um cartão de identificação, um token, né? Ou então alguma coisa que ele tenha, que ele conheça, que é uma senha, uma frase, um PIN. E o método que a gente mais conhece aí, que a gente mais utiliza, é a própria senha. Tranquilo, senhores, né? Isso aí eu estou fazendo, né? Estou chovendo no molhado para a gente aí, mas é importante a gente ressaltar essas informações aí. Como é que está até agora, senhores? Falem um pouquinho comigo que eu cansei de falar. Fica tranquilo. Fala um pouquinho aí, cansei de falar, o que vocês acham, como é que é? Só para me respirar um pouquinho aqui, que ainda faltam alguns slides aqui, faltam algum tempinho para a gente ter reunião com o Jair, então, né, fala comigo alguma coisa aí, vai lá. E aí, o que vocês estão achando aí? O que vocês acham desses controles de acesso aí? Físico, lógico, alguém fala alguma coisa aí? Vamos, senhores, falem aí, qualquer um aí, fala alguma coisa aí para mim. Eu acho bem interessante a autenticação em duplo fator. Sim, essa autenticação de duplo fator é muito bacana, né? Então, aí, Isabela, a gente tem até que ver qual que vai ser qual a necessidade, a avaliação do risco, olha que bacana, né? É muito bacana essa autenticação de duplo fator, mas imagina se a gente fizesse essa autenticação para você entrar no Pitágoras, o que você acharia? Eu acharia desnecessário. Isso, olha que bacana. Por quê? Qual que é o risco disso aí, entendeu? Aí vem tudo... Pode falar.
Uma coisa que eu acho interessante que tem O Belo tá muito baixo. o meu áudio. Também. Um pouco baixo. E agora? Melhorou. Melhorou. É porque estava longe do microfone. Eu acho interessante o que acontece com a minha corretora. Eu tenho uma senha para logar. Se eu entro num dispositivo diferente, ele pede um token. E se eu vou fazer executar alguma, comprar uma ação, vender, ele pede uma outra senha específica só para isso. Então, são 3 fatores que eu acho bem interessante. Que a pessoa pode acessar minha conta, se eu deixar logado aqui e sair, por exemplo, se eu estivesse na empresa, mas ela não consegue fazer nada, porque ela tem que ter uma outra senha para ela transferir o dinheiro ou até mesmo vender o que eu tiver. Sim, é muito interessante, né? Por isso que a gente fala do controle de acesso aí a gente volta lá atrás, qual que é o real risco daquilo ali, né? Porque dependendo da situação, você não precisa de 2, 3 autenticações. Dependendo da situação, é igual para você, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, para você entrar no Pitagos, é só você aproximar a carteirinha que você consegue passar. Por quê? Porque a gente quer que, né, quem tem a carteirinha passe. Ah, mas a outra pessoa pode passar aquela carteirinha. Tá, a gente sabe desse risco. Mas imagina se a gente colocasse você com a digital, por exemplo. Você chega atrasado, a digital você vai ficar com raiva, né? Você vai querer acessar rapidamente. Então, tudo isso aí em relação a controle de acesso, senhores, a gente vai avaliar em relação a risco. Né? Se você vai entrar no CPD da Oi, por exemplo, né? O Ramon deve passar essa informação para a gente. No CPD da Oi, você tem que ter uma autenticação, puta da autenticação para você entrar. Não é isso, Ramon? Tem que ter 3 níveis de autorização. Isso. É o meu supervisor, gerente, 4, o supervisor lá do CPD e o gerente do CPD. Isso, mas para você entrar lá, por exemplo, você vai ter que ter várias autenticações. Né? Por quê? Porque a importância daquela informação que está ali armazenada. Né? Então, isso é importantíssimo. Quando a gente fala de segurança física e lógica, não quer dizer assim, beleza, eu vou colocar aqui uma puta segurança. Peraí, será que essa segurança não vai, às vezes, atrapalhar o meu negócio? Né? Então, você tem que justamente avaliar esse risco para verificar qual tipo de segurança e qual nível de segurança que você vai colocar ali. Beleza, senhores? Ô, professor. Oi. Eu não tinha conseguido falar aquela hora da apresentação, aí para não te interromper, eu nem... Não, beleza. Assim que terminar, eu te chamo aí, tá? Porque aí você apresenta para mim, beleza? Então. Só para a gente dar sequência aqui na aula, porque a gente tem uma reunião agora às 10 horas com o Jair, aí depois a gente resolve aí, tá bom? Só complementando o que você estava falando aí, da questão da autenticação em 2 fatores, isso aí já é algo que eu vejo que as empresas já estão levando muito a sério, inclusive com essa onda aí que a gente está vendo aí de clonar o WhatsApp, hackear a mídia social, né, que hoje em dia pessoas dão mais valor a um perfil no Instagram assim, do que a conta bancária, então essas empresas, assim, praticamente todas já te obrigam já a você ter autenticação em 2 fatores, tanto no WhatsApp, no Instagram, e eu acho isso interessante pra caramba também. E acho válido todo mundo ativar também. Não, é muito interessante, mas é justamente isso que a gente colocou aqui, né, Vitor? Que tem que avaliar o risco, né? Até quando você tem essa real necessidade de colocar a 2, 3, 4 autenticações, né? Por exemplo, para você poder... Então, essas que eu disse, elas são autenticações inteligentes, entendeu? Então, por exemplo, ela não vai te cobrar toda hora que você logar no seu telefone. Ela te cobra quando você loga em um aparelho diferente, ou vê que você está logando de um país diferente, porque ela tem uma inteligência artificial por trás dela, entendeu? Entendi. Não, com certeza, isso é importantíssimo. Principalmente essa questão dessa autenticação inteligente, né? Para você saber, por exemplo, igual a Isabela falou, quando você loga num outro aplicativo, num outro browser, por exemplo, loga no outro telefone, né? Num outro hardware diferente. Isso é importante até para poder, né, verificar se é a mesma pessoa, né? Aqui a gente possui também certificação, ela é bem famosa, acho que ela é a mais famosa do mundo, que é a RSA. Inclusive, a Dell é a dona da empresa.
que é pro pessoal utiliza ela para fazer acesso à VPN da empresa, entendeu? Aí a gente instala no aparelho corporativo da pessoa o token, e aí, se por necessidade o usuário necessitar acessar a rede da empresa de casa, aí ele utiliza essa autenticação do RSA com dupla autenticação para estar podendo conectar a rede de casa, entendeu? Ah, tá, mas ela é um token instalado no aplicativo, no celular, por exemplo? É, no celular. Aí o celular gera um código e ele coloca lá no PC dele, entendeu? Aí ele consegue bacana. acessar como se ele estivesse aqui na empresa. É, isso aí até a Isabela falou das operadoras aí, tem muitas operadoras que fazem isso, né? Tem a XP, por exemplo, tem o próprio Itaú, eles têm esses tokens aí que eles geram lá para poder, você tem que colocar e tem que estar sincronizado, né? Vários bancos utilizam esses tokens aí. Isso é bacana, né? Mas também tem uma encheção de saco, cara. Imagina você perde seu celular. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza, se eu perder meu celular aqui, eu não consigo fazer um pagamento, cara. Porque meu cartão virtual ele é gerado através do aplicativo do banco. Vai me dar um puta trabalho, né? Pode falar, Breno. Você queria falar? Não, era só para complementar mesmo, que eu concordo mais no lado que você está falando aí. Eu acho que nem depende tanto do segmento, por exemplo, se for cartão, tem que ser de uma forma e tal. Acho que depende mais do análise do negócio mesmo. Como é que está a situação do negócio? Porque é o seguinte, eu tenho 2 aplicativos de banco, 2, né, para usar como exemplo. Eu tenho o Nubank e eu tenho o Credit Card Beta. O Nubank, quando eu troco o dispositivo e vou entrar nele, ele pede uma selfie para comprovar que aquela pessoa é a mesma que mandou a selfie quando fez o cadastro. O Credit Card Beta, que tem, assim, entre aspas, menos usuários, porque ele é fechado, ele é comunidade e tal, agora que eu acho que eles vão lançar ele oficialmente mesmo, ele não pede foto, ele só pede um código que ele manda por SMS e no e-mail só, não pede uma selfie. Entendi. Isso aí o que cada empresa vai focar, né? Claro. O que essa aqui pra gente não é muito importante, não, pra gente aqui a gente vai ter, né? Então, isso é muito bacana e é isso que você falou mesmo, cara, né? Que a gente vem falando. Isso vai depender do objetivo da empresa, né? Do que vai ser o negócio da empresa. Beleza, senhores, mais alguma coisa que vocês queiram completar? Não? Então, vamos lá. Falar um pouquinho de controle de acesso lógico aí, né? A gente já está finalizando aqui, viu, senhores? Então, controle de acesso lógico aí. A gente tem controle de senhas, regras de composição, né? Exigência de senhas de qualidade, onde você tem aí muitas vezes que você tem um tamanho mínimo e um tamanho máximo, né? Tempo de validade, quanto tempo vai ter essa senha. Então, isso aí a gente vai ver nas nossas políticas de segurança aí. Alguns históricos para não reutilização, quer dizer, o cara não pode utilizar uma senha, depois a outra, uma senha, depois a outra, né? Obviamente. Armazenada de forma hash, né, que é uma via de mão única, criptografada. Né? Alocação inicial, onde você tem uma senha inicial aí toda complexa e manda para o cara. Senhas de demissionários, né? Isso é muito importante. A gente ter esse controle aí que o cara foi demitido, a gente tem que bloquear a senha, senão ele pode fazer alguma coisa que prejudique a empresa. E orientação aí para usuários também. Certo? Ainda de controle de acesso lógico, a gente tem outros controles aí, que são restrições a sessões concorrentes, né? Que seria a mesma coisa de usuário. A gente tem limitação de horário de trabalho, né? Então tem lugar aí que o cara pode logar só de 8 até as 18. A gente tem tentativas de controle, de acesso controlada, né? Para ver quantas vezes o cara acessou ali, quantas vezes ele pode. Né? Proteção de tela automática, que isso é muito importante, porque a gente vê nas empresas que os caras vão ali, de repente o cara vai no banheiro, cara, ele não bloqueia o computador. Né? Isso aí era uma da briga que eu tinha com os caras. O cara, vou ali, tô só conversando com fulano. Cara, tinha que ter um alarme. Você levantou a bunda da cadeira, dava choque se o computador não tivesse bloqueado. Tá? Ainda vou inventar um negócio desse, cara. Porque o cara levanta a bundinha da cadeira e deixa o computador. Alguém senta ali e faz alguma besteira. Então, levantou a bunda, tinha que dar choque. O computador não está bloqueado, choque no cara. Até o cara bloquear esse computador. Né? Acesso a terminal específico, né, onde a pessoa pode acessar ou não somente aquele terminal ali. E também sobre a política de controle de acesso, aí ela vai definir procedimentos e controles de acesso. Regra de concessão, regra de desligamento, quando o cara foi desligado, quanto tempo eles têm que me avisar antes para a gente poder fazer
esse término, esse bloqueio aí. Bom, senhores, aqui é uma reflexão de final do estudo de caso. A gente vai deixar isso aí para a gente comentar na próxima aula, até porque a gente está começando aí vai ter a reunião com o professor Jair. Então, vou terminar aqui a gravação da aula de hoje.